aí galera, beleza? Eu queria falar com vocês aqui sobre algo muito especial que Deus falou no meu coração, que se chama inércia espiritual. E eu vou te explicar o que é, sabe? Entender que Deus existe é uma coisa, mas andar com Deus é outra coisa. Então são coisas diferentes e entre isso existe uma distância, sabe? É sobre isso que eu quero falar com você. Quase todo mundo que crê na existência de Jesus e de Deus, em certo momento eles querem chegar mais próximo de Deus, mas existe uma etapa a ser vencida. E essa etapa da decisão de andar mais próxima com Deus, muitas vezes ela não é rompida por causa de algo que a gente permanece em uma inércia. Quando a gente começa a pensar que eu quero chegar mais próximo de Deus, mas eu começo a olhar para os meus erros, isso me torna mentalmente incapaz de prosseguir. Eu fico olhando para o meu pecado, porque o meu pecado não me torna digno de chegar próximo de Deus, sabe? E a gente não pode pensar nisso. Eu quero que você entenda uma coisa, você não é perfeito. Só existe um homem perfeito que foi Jesus. E nós não vamos chegar à estatura perfeita, ok? Então, a sua imperfeição, ela não afasta Deus, mas ela pode criar um bloqueio de te fazer não conseguir chegar próximo de Deus, sabe? A Bíblia nos fala sobre um homem que era chamado Adão. Adão, ele tinha um contato com Deus. Todo dia Deus vinha à procura de Adão. Porém, um dia Adão pecou. E o que aconteceu no outro dia? Na viração do outro dia, Deus permaneceu indo em busca de Adão. Ou seja, mesmo diante do pecado de Adão, Deus continuou chamando Adão para perto, sabe? E Jesus, da mesma forma, Jesus tinha um discípulo chamado Pedro. E Pedro conhecia Jesus, conhecia as maravilhas que Jesus fazia e acreditava em Jesus. Mas mesmo acreditando, chegou um dia que ele negou Jesus por 3 vezes, diante dos olhos de Jesus. E o que Pedro, na sua forma humana, fez? Ele saiu e voltou a ter as mesmas atitudes de antes, voltou a ser um pescador comum, mas Jesus fez o quê? Chamou Pedro para perto, mesmo diante do pecado de Pedro. E o que eu quero te passar aqui é por que comigo e com você seria diferente. Deus não olha para o nosso pecado, Ele olha para o amor que Ele tem por nós e nos chama para perto. Esses dias eu estava orando e eu não estava sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida quando eu acordei pela manhã. E eu falei, Deus, eu não aceito viver sem a Tua presença, eu quero a Tua presença constante. E sabe o que o Espírito Santo me levou a orar? Exatamente assim, Deus, não permita que minha mente não entenda que Tu está próximo, mas pelo contrário, transforma ela para que eu não ignore esse fato. Sabe, Deus Ele está próximo. Muitas vezes somos nós que ignoramos a presença dEle por perto. Em nome de Jesus, que essa palavra venha abençoar a sua vida. E se você sentir que pode abençoar a vida de outros, eu te convido a compartilhar esse vídeo para que o reino possa ser propagado cada vez mais na nossa sociedade. E deixe seu comentário, sua curtida aí, que ajuda muito esse projeto e ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante. Deus abençoe.